A Juiz esclarece. Vamos falar novamente nesta sessão do crédito compensatório do ex-cônjuge pela sua contribuição nos encargos da vida doméstica. E vamos ver de que forma é que esse direito pode ser exercido nos tribunais. Há duas situações. A primeira é nos casos de divórcio, quando os cônjuges estavam casados no regime da comunhão de bens. Sabemos que a comunhão de bens pode ser comunhão geral ou comunhão de adquiridos. Nesses casos, a partilha faz-se através de um inventário, se não for feita extrajudicialmente, de forma voluntária. Portanto, o processo será o inventário, quando não haja acordo e que seja pedida a partilha por um dos cônjuges em relação ao outro, relativamente ao qual não foi possível o acordo e a partilha extrajudicial através de uma escritura, porque é possível fazer também partilha dessa forma. Nesse inventário será designado um cabeça de casal, que é, nos termos da lei, o cônjuge mais velho, o que tem mais idade. Será esse, em princípio, o nomeado, que poderá, portanto, pedir escusa com base nos fundamentos que constam da lei, mas, em princípio, será esse. Compete ao cabeça de casal relacionar o património comum, portanto a lei diz como é que se relaciona, de que forma é que se descrevem as verbas, é preciso atribuir-lhe um valor e no âmbito do património comum também se integram créditos e débitos, o passivo. No âmbito dos créditos, pode ser peticionado, nesse caso, e deve ser relacionado pelo cabeça de casal. Se reconhecer a existência do crédito compensatório, deve constar da relação de bens que venha a apresentar no inventário. Terá de descrever esse crédito, dizer em que é que consiste e atribuir o valor. Se não vier a relacionar esse crédito e o outro interessado no inventário entender que deve ser relacionado, poderá vir a apresentar reclamação contra a relação de bens, invocando precisamente isso. Existe um crédito compensatório a meu favor que não foi relacionado e então irá descrever os factos relativos a esse crédito compensatório cujo reconhecimento e cujo adicionamento na relação de bens pretende e deverá indicar logo a prova que tem para oferecer relativamente ao crédito cuja existência invoca. O cabeça de casal será notificado dessa reclamação, terá 30 dias para responder à mesma e, caso não concorde, venha dizer que esse crédito nunca existiu, não existe ou não existe nos termos em que vem reclamado, nesse caso também terá de apresentar a prova. É devida a taxa de justiça quer pela reclamação, quer pela resposta. Será então produzida a prova relativamente à existência desse crédito, mas se o juiz entender que a prova é demasiado complexa para ser produzida no âmbito do processo de inventário, poderá remeter os interessados para os meios comuns. Já vou explicar o que é isso da remessa para os meios comuns. Portanto, há situações no inventário em que, quando há lugar a uma reclamação ou porque um dos interessados entende que a relação de bens está incompleta, porque falta aditar determinada verba, ou porque entende que determinada verba que está relacionada com o comum, afinal não é, porque é bem próprio seu, por exemplo, essa prova produz-se no inventário, mas é de uma forma simplificada. Se os factos forem muito complexos e o juiz entender que produzir a prova no inventário que prejudica, de certa forma, a posição dos interessados, porque requer maior minúcia, requer outro tipo de articulados, justifica, portanto, a propositura de uma ação só para o efeito de se debater aquela questão, irá remeter os interessados então para os meios comuns e o inventário ficará suspenso até a resolução
dessa questão, a não ser que algum interessado requeira o prosseguimento do inventário para a partilha do restante património, que poderá ser depois alterado em função do que venha a ser decidido naquela ação. Depois de resolvida essa questão, se o juiz entender que pode decidir no inventário, irá reconhecer ou não o dito crédito e, caso o venha a reconhecer, será aditado na relação de bens. A segunda situação que se levanta é quando os cônjuges tenham sido casados no regime da separação de bens, porque nesse caso não há lugar à partilha, não há património comum. Nesse caso, terá de ser proposta uma ação nos tribunais comuns a peticionar, portanto, o reconhecimento desse crédito. Será através de uma ação de processo comum e, de igual forma, irá suceder quando os interessados tenham sido remetidos para os meios comuns no âmbito do processo de inventário. Portanto, terá de ser apresentada uma petição onde se aleguem as razões de facto e de direito que integram, portanto, os pressupostos do crédito compensatório. O valor da causa será determinado em função do montante que se venha a peticionar. Se esse montante for inferior a 5.000 euros, não será necessária a intervenção do advogado, só acima desse montante é que será necessário constituir um mandatário. Portanto, a parte, o cônjuge que pretenda receber uma indemnização que não exceda os 5.000 euros, poderá, pela sua própria pena, vir peticionar no tribunal o reconhecimento desse crédito e pedir a condenação do ex-cônjuge no pagamento desse crédito compensatório. Também aqui, como já foquei na anterior sessão, esse crédito, volto a repetir, esse crédito só é exigível depois de dissolvido o casamento, nunca antes. Portanto, é uma das condições de exigibilidade do crédito compensatório a esse cônjuge pelo sacrifício excessivo que suportou na vigência da relação conjugal. Este direito não tem sido, este crédito não é muito comum ser exigido nos tribunais, pelo menos no âmbito do processo de inventário, só agora que vão surgindo alguns casos, pelo menos aqui em Viseu temos poucas situações dessas. No entanto, portanto, é um direito que a lei reconhece ao cônjuge, ao ex-cônjuge, que tenha sacrificado excessivamente os seus interesses pessoais, profissionais e outros, que tenha, enfim, dedicado a sua vida ao casamento e é uma forma de certa forma, equilibrar a divisão do património que se faça afinal, de forma que esse esforço que excessivamente desenvolveu possa ser, de certa forma, compensado pelos bens que tem direito a receber da partilha e, portanto, poder receber aquilo a que tem direito pela ameação do outro cônjuge, do outro ex-cônjuge, e caso essa ameação não seja suficiente, como já mencionei também na anterior sessão, pelos bens próprios que lhe pertençam. Penso que relativamente aos meios processuais disponíveis para exercer esse direito, foquei o essencial. Bem-aja pela atenção.